Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 7 de Apocalipse. No estudo passado, nós vimos o que acontece quando abre cada um dos selos do livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono. Hoje nós veremos a abertura do sétimo selo, o que acontece. Esse capítulo apresenta o antídoto de Deus para a teoria da evolução. Infelizmente, alguns cientistas negam a criação registrada em Gênesis, e isso tem sido a base das teorias evolucionistas e comunistas, que são incompatíveis com o cristianismo. Vamos então ao versículo 1, que diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Essa expressão depois destas coisas se refere a depois do verso 13, que nós estudamos no capítulo passado, e antes do verso 14. Não depois do cumprimento de todos os eventos, certo? Mas depois da profecia ter sido levada em visão até a abertura do sexto selo. O capítulo 7 é apresentado de forma parentética. O que é isso? Em forma de parênteses. Ou seja, acrescenta informações adicionais a este sexto selo. O texto também diz que nenhuma árvore deveria ser danificada. Muitas vezes na Bíblia, o homem é comparado a uma árvore, como nós podemos ver em Salmo, no capítulo 1, dos versos 1 a 3. Também em Jeremias 17, nos versos 7 e 8, o homem é comparado a uma árvore. O homem que teme ao Senhor, é lógico, né? Os justos são então comparados à árvore. E aí o texto diz que não deveria ser feito nenhum mal às árvores, ou seja, aos homens justos. Também nessa expressão aí, os anjos segurando os 4 ventos, nós podemos perceber a intercessão de Deus. Os juízos de Deus estão prestes a cair sobre a terra, mas Deus revela que uma mão restringidora está sobre esses problemas dos homens. Se não fosse isso, a humanidade se autodestruiria. Os anjos do mal estão aí agitando os ventos das guerras e das aflições. Esses anjos aí são agentes nas mãos de Deus, que confiou a eles a tarefa de reter os ventos. E diz que eles seguram aí os 4 cantos, se referem aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Significa que estes anjos têm a terra toda a cargo deles. Também esse termo ventos na Bíblia é símbolo de guerra, de conflito, como nós podemos ver em Daniel, no capítulo 7, versos 2, 16 e 17. Também em Jeremias, no capítulo 25, dos versos 31 a 34. Também aí em Jeremias, no capítulo 49, versos 35 até o 37. Também, nesse mesmo livro, no capítulo 51, versos 1 e 2, fala sobre isso. E também em Isaías, no capítulo 17, versos 12 a 14. Como podemos ver lá em Apocalipse, no capítulo 9, versos 14 e 15, que vamos estudar mais adiante, quando os 4 ventos soltam por um pouquinho de tempo, esses ventos, há guerra e derramamento de sangue. Então, nessa visão aí, João vê os anjos de Deus contendo as forças da destruição. E por que será que Deus está segurando as guerras? É o que nós veremos no verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3. Dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí está então a resposta. Por que Deus está aí contendo as guerras? Para que os servos dele sejam selados em sua fronte. Veja aí no começo do texto que nós lemos, no verso 4, diz que um outro anjo é quem está subindo do nascente. Não faz parte daqueles 4 que estão segurando os 4 ventos. É um outro anjo, tá? Veja aí que os fiéis são chamados de servos
de Deus, né? No original grego, o termo servos quer dizer escravo. E o escravo não tem vontade própria, ele é obrigado a fazer o que o seu senhor manda. Só que esses escravos aí do texto, os escravos entre aspas, né, de Deus, não são escravos porque Deus os escravizou, mas porque eles próprios decidiram anular a sua vontade e fazer completamente a vontade de Deus. Nós estudaremos mais adiante sobre os 144 mil que andarão juntamente com Jesus no céu. Estes, diz a Bíblia, que anularam a sua vontade e só fazem a vontade de Deus, seguem em tudo a vontade de Deus. Estes servos de Deus, então, são assinalados com um sinal na fronte. Este sinal aí se refere ao selo de Deus, que deve ser guardado de uma forma consciente, deve entender o significado. Mas o que é esse selo de Deus? O texto diz que este anjo ou que essa mensagem conduz ou tem o selo do Deus vivo. Por que vivo? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. No texto mostra que os que são selados pertencem a Deus e são diferentes dos outros que não lhe pertencem. E aos selados é assegurada proteção contra o mal. O selo é usado, por exemplo, para confirmar que o produto é de boa qualidade, de boa procedência, que é aprovado. O selo de Deus é uma marca distinta que torna o povo de Deus diferente e aprovado por ele. Antigamente, os soldados às vezes eram marcados com tatuagens. Na Etiópia, por exemplo, crianças eram dedicadas a um deus chamado Apolo por meio de uma marca sobre a rótula. Os sírios se consagraram aos deuses Haddad e Atargate com sinais exibidos nos punhos e no pescoço. Adoradores de outros deuses também tinham marcas em outras partes do corpo. O selo também é usado para tornar válido ou autêntico qualquer ato ou lei que uma pessoa ou autoridade possa promulgar. Em 1 Reis, no capítulo 21, verso 8, lemos que Jezabel, a rainha, escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o sinete do rei. Em Ester também, no capítulo 3, verso 12, as cartas foram escritas em nome do rei Assuero e com o anel do rei foi que se selaram essas cartas. Também no tempo de Daniel, uma lei tornou-se oficial quando o rei afixou a assinatura real no decreto, como podemos ler lá em Daniel, no capítulo 6, verso 8. Deus também promulgou uma lei. Essa lei está escrita lá em Êxodo, no capítulo 20, e nesta lei encontra-se o selo oficial de Deus. Você quer saber que selo é este? Um selo oficial de um governante tem que ter necessariamente três coisas. Primeiro, o nome do legislador, ou seja, de quem fez a lei, o cargo que ele ocupa e a sua jurisprudência ou o território pelo qual ele governa. Por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Vemos aí o nome do legislador e o cargo que ele ocupa, presidente, como também a sua jurisprudência, ou seja, o Brasil. Então, nós chegamos a duas conclusões importantes. Primeiro, o selo deve ser encontrado na lei de Deus. E segundo, o selo deve levar o nome de Deus, o seu título descritivo e também onde se estende o seu domínio. E se nós procurarmos na lei de Deus, vamos encontrar todos esses atributos em um único mandamento, que é o quarto. Querem ver? Veja lá, Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha aqui, nós temos quem é, né, que fez a lei. O Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Olha só, aí está o cargo dele. Ele fez, ele é criador. Do quê? Do céu, terra, mar e tudo que neles há. Ou seja, a jurisprudência de Deus é universal. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou.
Então Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui Deus se declara como o Senhor, aquele que existe por si mesmo, está acima de tudo e de todos. Então chegamos à conclusão aí que o nome do legislador é o Senhor teu Deus, Senhor, né? O seu cargo fez, ou seja, criador, e o seu território, o céu, a terra, o mar e tudo que existe, ou seja, o universo. Então, esse quarto mandamento é o único que revela o selo de Deus, que valida a lei. E não é de admirar que o inimigo de Deus ataque justamente esse mandamento de maneira especial. Lembra que nós já dissemos sobre as acusações de Satanás contra Deus? Sobre adoração e obediência? Este é o selo da obediência. O quarto mandamento é o único que os homens são inclinados a esquecer. Por isso foi que Deus deixou lá: lembra-te. Quer mais ainda? Veja em Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, o que diz. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Veja só, o sábado aí é o sinal que Deus deixou entre ele e seus filhos. Quando as pessoas olhassem para a humanidade, aqueles que guardam o sábado seriam reconhecidos como filhos de Deus. Também em Ezequiel 20, 20 nós lemos: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus não olha para a nossa aparência exterior, Ele leva em conta o nosso caráter e coloca o seu selo em nosso coração, nos corações das pessoas retas. Se você guarda o sábado, você é diferente dos outros cristãos, porque a maioria guarda o domingo, coisa que não é bíblica, né? Se você guarda o dia que Deus ordenou, é como se você estivesse marcado. E também esse é um antídoto contra a evolução. Podemos ver aí que Deus é o criador de todas as coisas. As coisas não se evoluíram, né? Foi Deus quem as criou. Também o número 7 tem se repetido várias vezes, como nós já vimos anteriormente. E aqui nós descobrimos o porquê. Ele tem um significado especial. É o sétimo dia escolhido por Deus para que nós o adoremos de uma forma especial. Obviamente que nós temos que adorá-lo todos os dias, mas ao sétimo dia é um dia especial dedicado especificamente a isso. Aquelas pessoas que têm gado geralmente costumam marcar, colocar algum sinal para identificar caso algum se perca, extravie, fique fácil de identificar quem é o dono. Assim também, o sábado é um sinal que Deus deixou para identificar aqueles que o servem, que lhe obedecem, que lhe adoram. Se você quiser saber mais sobre o assunto, nós temos um estudo específico sobre isso. Clique aqui no link abaixo e você será direcionado a esse estudo.